multiplique. Você não consegue, eu não consigo, você não consegue, a gente não consegue agradar uma. Como vai agradar mais de uma? O cara que tem mais de uma mulher é doido. E naqueles tempos era possível, naqueles tempos era permitido. Hoje não, hein? Hoje não. Cada esposa tem o seu marido, cada marido tem a sua esposa. Não é permitido. Mas naquele tempo era. E Salomão fazia acordos políticos, acordos comerciais e contraía casamento. Só que ele se casava com mulheres de outra fé, mulheres que acreditavam em ídolos, em outros deuses. E olha o que aconteceu com o homem mais sábio do Oriente. Ele acabou se deixando levar pelos costumes das suas mulheres. Daqui a pouco, Salomão não estava mais orando a Deus, não estava mais lendo os mandamentos de Deus. Olha, o rei tinha por obrigação ter uma cópia da lei, dos mandamentos de Deus, e ler e meditar naquelas leis, naqueles mandamentos todos os dias. Só que Salomão não estava mais fazendo isso. Ele estava até queimando incenso em adoração a outros deuses. Ele estava entrando em templos de outros deuses e adorando, cultuando esses deuses. Se afastou de Deus, perdeu o temor de Deus, e a sabedoria se foi. Começou bem, terminou mal. Ah, mas pastor, o senhor está falando que Salomão não foi para o céu? Não estou dizendo isso. Com certeza, nos seus últimos dias ele se arrependeu, porque ele escreve um livro de Eclesiastes, e parece que no livro de Eclesiastes ele está desabafando, ele está se lamentando. No livro de Eclesiastes é mais lamento. Ah, vaidade, tudo é vaidade, ou seja, tudo é coisa vã. Que adianta o homem ter isso, ter aquilo? No final de tudo, a suma, no final de tudo, a conclusão que se chega é: tema ao Senhor, respeite ao Senhor, obedeça, ande nos seus caminhos. Então, com certeza, Salomão se arrependeu no final da sua vida, mas ele teve um afastamento de Deus, perdeu aquela sabedoria que ele tinha, porque não temeu ao Senhor. Queridos, isso pode acontecer comigo, com você. Basta perdermos o temor do Senhor. Nós temos que temer a Deus, respeitar a Deus, seguir os seus decretos. Tem outro texto, gostaria de acompanhar aí com vocês. Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 18. Está aí? Provérbios no PowerPoint. Provérbios, capítulo 9. Está aí, né? Versículo 1 a 18. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa, enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso ela diz: venham comer a minha comida, beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes
inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Queridos, olha esse versículo último aí, volta um pouquinho lá, esse versículo último ali: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e os seus convidados estão nas profundezas da sabedoria, nas profundezas da sepultura. Quem é esta? É o contrário da sabedoria, é a falta de bom senso, a imprudência. Na casa da falta de sabedoria, da imprudência, da falta de bom senso, estão os espíritos dos mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então hoje eu falava para alguém: eu não sei o que será o futuro dessa geração de hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: os jovens hoje, que tiverem temor do Senhor, saberem valorizar a sua fé, vão ter um futuro glorioso, porque metade desses jovens que hoje vivem vão morrer. As drogas, alcoolismo, a prostituição, a vida desregrada está matando metade da população dos jovens de hoje. Se vocês jovens que temem ao Senhor souberem conduzir a vida de vocês, o futuro vai ser glorioso. Pelo menos menos concorrência do que a minha geração vocês vão ter, porque a minha geração era diferente, não era como se vê hoje. Eu fico abismado, a gente vê tanta, mas tanta. Primeiro, a procriação já está diminuindo e vai diminuir a cada dia. Hoje em dia, muda-se tudo. Relações, homem com homem, mulher com mulher, é o que mais se vê hoje em dia. Como esse Itapema está cheio. Eu nunca tinha tido um desse prazer que nem eu tive umas semanas atrás. Ver dois jovens homens se beijando. Aqui na esquina estava cheio, estava empesteado desse pessoal. E de repente começaram a se beijar na boca. Meninos com meninos. Eu fiquei estarrecido, meu Deus. E você vai lá na pracinha, está cheio disso. A procriação tem caído e tende a diminuir mais. Eu fico pensando, daqui a um futuro não muito distante, a população vai estar reduzida, pela falta de procriação em primeiro lugar, e pela corrupção em segundo. Metade dos jovens, vão por mim, pode escrever e anotar isso. Daqui a uns anos a população do Brasil vai estar reduzida, por causa da falta de procriação e também por causa da vida desregrada. Muitos jovens, metade dos jovens que hoje existem, vão estar mortos. Saibam aproveitar essa chance. Deus livrou vocês dos caminhos errôneos. Valorizem, aproveitem isso, invistam na vida de vocês, na fé, na devoção. O mundo, o futuro é de vocês. O futuro é de vocês, ó. Vocês têm tudo na mão para ser os futuros políticos, governadores, os futuros empresários, administradores, as pessoas que vão estar conduzindo o rumo dessa nação. Está na mão de vocês. É só não deixar a peteca cair, é só não deixar se envolver pelas coisas desse mundo, pelas coisas que estragam, que corrompem, que acabam com a vida dos jovens. Mantenham-se longe dessas coisas. Façam como Daniel. Daniel se preservou no meio de toda aquela corrupção lá da Babilônia. Ele se manteve puro, íntegro, fiel a Deus, e Deus o honrou, colocou em lugar de destaque. Esse lugar é de vocês, jovens. Esse lugar é de vocês. Vão por mim, pode ter certeza que o tempo que vocês estão investindo com o Senhor, na obra do Senhor, hoje eu fiquei contente. Vários jovens decididos pelo batismo, passei as instruções para eles, e olha, eu vejo um futuro promissor na vida destes jovens. Vão por mim,
mas nunca percam o temor do Senhor. Nunca desprezem a sabedoria, porque a sabedoria, volta um pouquinho antes, se você for sábio, o benefício será seu. Olha o versículo anterior: pois por intermédio da sabedoria, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. A sabedoria não tem essa, chegou o dia, tem que ir. Tem jovem que pensa que cada um tem o seu dia marcado. Deus me trouxe ao mundo para me ver 17 anos, 20 anos, 25 anos, não tem jeito. Então eu vou gozar a vida, aproveitar a vida, que eu já tenho o dia da minha morte marcado. Aí fala até o seguinte: o único que morre na véspera é o peru. Mas não é bem assim. Deus planejou uma vida longa e boa para cada um de nós. Só que por causa das nossas escolhas, nós encurtamos a nossa vida. Não adianta. Deus me criou para me viver 90 anos. Aí eu começo a fazer um monte de coisa errada. Eu começo a me expor aos perigos. Eu começo a encher meu corpo de coisas, substâncias nocivas, de tudo que não presta. E não é só droga, bebida, é aquilo que nós comemos também. Eu só como porcaria, gordura, eu só como coisas prejudiciais ao organismo. Com certeza estamos diminuindo nossa vida. Se fomos criados para viver 90 anos, vamos diminuindo. Aí chega uma hora que o corpo não aguenta. Então, Deus, Ele nos criou para ter uma vida longa e boa. Só que se eu desprezar a sabedoria, eu posso ter os meus dias diminuídos. Mas se eu der valor à sabedoria, eu vou ter os meus dias multiplicados, e o tempo da minha vida se prolongará. Se eu ser prudente, guiar meu carro com cuidado, minha moto com cuidado, para você que tem moto, se você respeitar as leis dos homens e de Deus, respeitar as leis do trânsito, respeitar as leis do corpo, ingerir coisas boas que não façam mal, sua vida se multiplicará, os seus anos, seus dias, você terá uma vida longa. Olha só que bom. Então tudo isso é graças à sabedoria. Gente, vai por mim, vai pela Bíblia, vai pela palavra. Salomão teve a maior riqueza, que era a sabedoria, e essa sabedoria está à minha disposição, à sua disposição. É só temermos a Deus e pedirmos mais e mais: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. Nós vamos orar daqui a pouquinho, o tempo já se foi. Tinha mais versículos para ler, mais versículos para meditar, mas está bom, não está bom? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça junto comigo. E já que, não é a Jaque, já que a sabedoria está à nossa disposição, basta pedirmos. Aí uma chance. Quem aqui já orou pedindo sabedoria a Deus? Sabedoria, às vezes nós temos uma decisão a tomar, uma escolha a fazer. Às vezes nós temos decisões. Quantas decisões? E uma dessas decisões pode ser vida ou morte. Uma dessas escolhas pode resultar em vida ou morte. Um desses caminhos pode dar em vida ou morte. Olha a importância da sabedoria. Se eu tiver sabedoria e você tiver, nós tivermos sabedoria, nós podemos prolongar os nossos dias, multiplicar os nossos dias. Como é importante a sabedoria, à nossa disposição. Basta temermos ao Senhor, respeitarmos ao Senhor e pedirmos: dá-me sabedoria no falar, no andar, no pensar, no agir. Pedir sabedoria em todo momento. Até no programa de televisão que nós vamos assistir, porque nós às vezes, passamos 2, eu não, já passei às vezes, mas às vezes passamos 2, 3, 4, 5 horas na frente de uma televisão e não escolhemos programação certa, programação que vai edificar a nossa vida, programação que vai fazer bem. Às vezes programação que traz morte espiritual, se não for morte física, morte espiritual, fraqueza. Temos que investir na sabedoria.
Pega ali. Se eu tiver um bom programa instruidor da palavra, eu estava falando aqui quinta-feira, que hoje em dia está raro encontrar em rádio. Fiquei horrorizado esses dias que eu fiquei trabalhando aqui na pintura. Minha mãe veio que eu ligava a rádio para ouvir o programa evangélico. Falei, olha, além das poucas músicas que se salvam, quase 90% do que se fala não se aproveita. Melhor deixar o rádio desligado. Está ruim de programação evangélica. Está ruim, ruim mesmo. Eu fiz programa em rádio 12 anos. E Deus ajudou que foi muitas vidas edificadas, abençoadas. Amigos que eu fiz na rádio, que eu tenho até hoje. Ganhei muitos presentes na rádio. Mantive a minha família através da rádio 12 anos. Porque eu tinha esse cuidado em transmitir coisas que pudessem somente edificar. Mas hoje em dia o que se ouve na rádio é um falando mal da igreja do outro, um pastor metendo pau no outro pastor, porque não crê, não pensa da mesma forma que ele, que acredita de outro jeito. E o ímpio, a pessoa não crente que ouve aquilo, fala, olha os cristãos como são, vai brigando com o outro. Um falando que pode isso, não pode aquilo. Um falando que a igreja tal é isso e tal aquilo. Gente, é falta de sabedoria. Em vez de usar aquele espaço que pode estar entrando em qualquer casa, local, edifício para falar coisas boas, edificantes, ganhar os não crentes, estão usando para escandalizar. Imagina como Deus fica triste com isso. Televisão, então, você liga lá o programa, aparece lá, igreja, plenitude do trono de Deus. Olha só, traga a sua vassoura para o templo que nós vamos ungir com a vassoura, para você limpar a sua casa e tirar todo o mal da sua casa. Conhece essa igreja, plenitude do trono de Deus? Bispo Agenor Duque, não tem nada a ver com a gente, hein? E a igreja dele surgiu depois da nossa. Se alguém copiou o nome, foi ele que copiou. O cara unge até vassoura. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Ungir vassoura. Gente, que eu saiba, a única vez que a Bíblia fala de ungir é os doentes. Está alguém entre vós, doente, e os presbíteros da igreja que orarão por ele e ungirão com óleo. Lá eles ungem vassoura e deixa, né? Mas essa é alguma das barbaridades. A gente vê muitas outras. Programas de televisão, de rádio. Isso é falta de sabedoria. Vai na Bíblia. A Bíblia não erra. A Bíblia não faz você errar. A Bíblia só tem coisa séria que faz você. Se não tiver nada de bom para assistir na TV, no rádio, vai no Discovery, né? Observe a natureza que Deus criou, como são os animais, as aves, os peixes. Isso é sabedoria. Salomão discorreu sobre os animais, aves, peixes, escreveu poemas, ele falou um monte de coisas sobre a natureza, sabedoria. Então, mas devemos usar o nosso tempo, precioso tempo, para investir na sabedoria, no temor ao Senhor, crescermos na graça e no conhecimento. Vamos orar, pedir a Deus essa sabedoria. Deus, nós estamos te pedindo sabedoria, nós estamos te pedindo graça, para nunca, nunca, nunca nos afastarmos de Ti, para nunca perdermos o temor de Ti, Senhor, para nunca andarmos pelos nossos próprios caminhos, para não nos desviarmos da verdade, mas cultivarmos a sabedoria, cultivarmos a verdade, uma vida de devoção, de adoração, de relacionamento contigo, Senhor, porque sabemos que isso é vital para a nossa existência. Disso pode resultar ou prolongamento dos nossos dias na terra, ou a diminuição dos nossos dias nessa terra. Senhor, assim como Salomão pediu a Ti unicamente sabedoria e recebeu de Ti tudo mais, nós pedimos, Senhor, dá-nos esta sabedoria, é o que nós mais precisamos, e de Ti nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, obedecendo esse mandamento do Senhor, essa ordem que Ele nos deu, nessa noite nós vamos pegar esses pãezinhos e esses cálices contendo suco de uva, para lembrarmos que um dia Jesus na cruz teve a sua carne rasgada, o seu sangue derramado, exatamente para que nós pudéssemos ter vida, perdão dos nossos pecados. E o Senhor Jesus Cristo, Ele pediu que nós fizéssemos uma coisa quando nós participássemos da ceia: examinarmos a nós mesmos. Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria destruição. Aqui nós não proibimos ninguém de participar desses elementos. Uma vez que a pessoa entregou sua vida a Jesus, já é de Deus, já está no reino de Deus, ela pode participar. Mas tem uma coisa: deve haver uma examinação da vida antes de participar disso. Como eu estou no meu relacionamento com Deus? Está tudo ok? Como eu estou no meu relacionamento com as pessoas? Está tudo ok? Não devo perdão? Não tenho mágoa no coração, ressentimento? Estou perdoando, recebendo perdão? Meu relacionamento com Deus está bom? Não me apartei, não me afastei do Senhor? Estou em comunhão com Ele? Amém. Pecados todos temos, mas eu tenho confessado meus pecados, arrependido? Tenho. Ou eu me acho, nesse exame que eu faço de mim mesmo, me acho uma pessoa sem pecado? Se eu observar que eu tenho pecado, mas eu estou confessando esses pecados, primeiro, quem se acha totalmente correto, puro, sem pecado, não confessa seus pecados porque acha que não tem. Mas se eu vejo que eu sou um pecador, mas na minha vida eu estou cada dia pedindo perdão, estou pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, então parabéns, você se examinou a si mesmo e você viu que você está em condições de participar desses elementos. Então, aqueles que vão participar não são obrigados, mas querem e creem que estão em condições, podem permanecer em pé enquanto os obreiros vão estar distribuindo esses elementos. E após você receber esses elementos, segure nas suas mãos que nós vamos orar por esses elementos. Abençoe o pão e o vinho e pedindo que Deus traga à nossa memória esse sacrifício de Cristo cada dia na nossa vida, em nome de Jesus.